Olá, como vai você? Nós estamos aqui porque você importa. O programa UFPR Convida continua com as suas ações, visando o suporte emocional nesse contexto de pandemia, né, através do seu projeto Você Importa. É porque você importa que a gente, com a nossa equipe, nós seguimos pensando e programando ações que possam ter sentido para você e que possam, acima de tudo, lembrar que a melhor maneira de a gente viver toda essa realidade nova é juntos. Então, se aproxime, chame também outras pessoas que possam estar conosco hoje, que a nossa conversa vai ser direcionada aos professores universitários, mas também professores de todas as categorias. Nós vamos falar um pouquinho do suporte emocional e social, o quanto esse suporte pode ser fortalecimento para professores e também para os nossos alunos. Então, fica conosco, quem vai estar compartilhando esse espaço comigo é a professora Loriane Trombini Frink, que tem sido uma grande parceira, a quem eu muito admiro o trabalho, a dedicação e o quanto ela faz com amor todas as suas atividades dentro da universidade. E logo ela vai entrar aqui conosco e eu já agradeço, né, desde já a participação de todos vocês e também convido a todos a escreverem no nosso chat, a registrarem as suas opiniões, suas perguntas durante a nossa conversa. Nós vamos ter duração de 1 hora e logo em seguida teremos a nossa roda de conversa para ter mais de troca. Já estou aqui autorizando a entrada da Loriane. Vamos ver se dá certo a chegada dela aqui. Oi, olá, Loriane. Oi. Boa tarde, obrigada novamente pela parceria, pela possibilidade de troca e de conversa aqui no projeto Você Importa. Oi, Liz, obrigada. É um prazer para mim estar aqui falando justamente de suporte com uma pessoa tão importante para mim que me acolheu quando eu vim removida, transferida para Curitiba, né? Me acolheu dando suporte, me aproximando dos projetos, dos trabalhos. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês e com as pessoas que estão nos ouvindo. Ai, Obrigada que pelo bom, convite, Liz. que bom, muito bom Vocês poder. me ouvem bem? Estou ouvindo bem. Aí o pessoal que está nos Tá. acompanhando, vão nos sinalizando. Se tiver alguma dificuldade de nos escutar, por favor, nos avise. E agora que nós vamos ter esse tempo juntos, se você acha que mais alguém pode se beneficiar dessa nossa conversa, aperta aí no aviãozinho que está na lateral da tua tela e manda para as pessoas aí pelo direct o convite para nos assistir também agora, neste momento. E queria destacar, né, Loriane, que essas ações que a gente tem feito na UFPR, elas também são voltadas ao público externo, a todos aqueles que neste momento buscam informações e estão querendo fortalecimento das suas relações, da sua estrutura, da sua condição emocional, porque de fato o tempo que a gente vive ele é muito desafiador. E quero destacar que essas iniciativas, né, elas surgem do projeto UFPR Convida, que é um projeto institucional. A UFPR tem se mostrado como um lugar e uma instituição em que as pessoas estão implicadas, sim, em olhar para as relações, para a saúde mental, buscando sempre uma melhoria que é possível. E aí o tema de hoje, ele é essencial para a gente entender isso. Como que o suporte emocional e social dentro da universidade, também em todas as nossas relações cotidianas, podem ser transformadores. E aí é uma honra estar aqui com a professora Loriane, que tem estudos aí já nessa área sobre clima escolar, relações dentro do contexto educacional e que pode muito, é professora, né, também na UFPR, no setor de educação, e que pode muito bem nos trazer várias contribuições sobre esse tema. Então, professora Loriane, como é que você está vendo esse momento, né, que nós estamos vivendo e a relevância do suporte emocional e social nas nossas relações acadêmicas, principalmente como professores, mas também no cotidiano da nossa vida?
Liz, sim, primeiro eu queria parabenizar pelo projeto Convida, pelo projeto Você Importa. Está tendo uma repercussão muito importante e muito relevante. Essa situação da pandemia realmente transformou as nossas relações, né? Pegou todo mundo de surpresa, trouxe diferentes impactos e tem retomado, né, a importância do apoio, do suporte. O suporte, ele sempre foi importante, a universidade sempre desenvolveu, nas nossas relações pessoais a gente sempre teve, né, recebeu esse suporte aqui ou acolá, mas é um momento em que nos traz à tona, né, a relevância do quanto ter redes de apoio social, emocional, informacional é importante, né, e significativo para as nossas relações, para a gente passar por esse momento. Eu percebo que é uma coisa que a gente sempre conversa nas nossas falas e eu percebo muito nas palestras, inclusive que eu participei com você, Elis, essa questão de a gente, embora a gente tenha, né, um olhar para o indivíduo, como alguém que dá conta de fazer as coisas sozinho, a gente tem um discurso pela individualidade, a gente sempre retoma, né, eu já acompanhei você retomando isso, a importância da gente destacar que a gente não vive sozinho, né, que por mais que exista esse discurso de que a gente dá conta, que a gente consegue, que nós somos responsáveis pelo nosso próprio sucesso, nós somos seres sociáveis, né? E as nossas ações, elas são influenciadas, elas são construídas nessa relação com o outro, né? Se a gente for retomar o Bauman, por exemplo, que fala da sociedade líquida, das relações interpessoais, quem já leu conhece, ele fala assim, olha, o outro é o nosso eterno companheiro. Até a forma como eu escolho o meu trabalho, quem eu sou, as decisões que eu tomo na minha vida, elas são influenciadas pelo outro, né? Então, nesse momento de pandemia, isso vem à tona, né? Ressalta o quanto a gente precisa desses momentos de suporte. E a gente pode pensar, às vezes, o quão danoso pode ser para alguém que ouve o tempo todo: resolva por si mesmo, você pode, você consegue. Não que dar ânimo para a pessoa, incentivar que ela consiga, não seja importante. Mas vamos pensar aquela pessoa que não tem suporte emocional, não tem suporte financeiro, muitas vezes, para realizar alguma coisa, e ela precisa realmente de ajuda. Então, as diferentes formas de suporte, sim, elas são atenuantes, elas são fatores protetivos e são muito importantes de serem desenvolvidas, e nesse contexto, mais ainda. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Às vezes dá uma travadinha na imagem aqui para mim. Eu não sei, mas eu fiquei pensando que antes de falar, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho o que a gente entende por suporte, né? Por que ele é tão importante, já que a gente está conversando aqui principalmente com professores, com profissionais externos da universidade, talvez fosse importante a gente retomar um pouquinho sobre para quem que é esse suporte, para quem que a gente fornece esse suporte, né? Então, um pouquinho eu queria retomar quem é o nosso estudante, né? Enquanto professores, né? Eu penso, olha, a minha ação enquanto professora, eu preciso cuidar, sou responsável, né, pelo meu estudante, pelo seu aprendizado, pelo seu acolhimento. Então, eu queria falar só um pouquinho da importância da gente ter um olhar para quem é o nosso estudante. E pensando um pouquinho nisso, tem um corpo teórico de pesquisas que fala, que defende a ideia de adultez emergente. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Né? A gente poderia pensar que... Você repete o termo, por favor, Nariane. Adultez emergente. Uhum. Tá? A gente poderia pensar que o estudante que chega na universidade, ele é adulto,
né? Adulto, já com todo o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo, moral, já desenvolvido, né? Mas a psicologia do desenvolvimento tem feito a gente olhar para esse indivíduo como alguém ainda em desenvolvimento. Uhum. Né? Essa ideia de adulto é uma construção social. Se a gente for pegar anos atrás, né? Quem que era o adulto? Meu pai, com 11, 12 anos, já trabalhava na lavoura, já com 15, 16 anos casou. Era outra concepção de adultez, né? Você conseguia trabalhar, você já era considerado adulto, responsável pelas suas ações, ia constituir sua família, seguir sua vida. Hoje a gente tem, né, uma nova construção social, de uma nova organização, relações. Então a gente fala desse, vai falar em adulto, em jovem adulto, lá pelos 29, 30 anos, né? Às vezes tem pais que dizem, não aguento mais essa criaturinha em casa, ainda tá com 35 anos, tá em casa, né? Meu bebê. Mas as relações foram se transformando, né? A pessoa foi ficando cada vez mais tempo, retrasando a sua entrada no mercado de trabalho. Primeiro ela vai se formar, depois ela vai entrar então no mercado de trabalho, ou vai constituir sua família, enfim, as relações foram se transformando. Né? Então, quando a gente fala nessa adultez emergente, a gente vê um indivíduo que não é mais adolescente. Uhum. Tá? Em primeiro lugar, ele já saiu da sua adolescência, mas ele ainda não é considerado adulto. Então, esse período ali de 18 ou mais ou menos 29 é o que a psicologia tem falado hoje desse adulto emergente, que está num período ainda de transformação, de exploração da sua identidade, de instabilidade, né, de sentimento de estar no meio de algo, que não é adolescente, também não é adulto, quer tomar as decisões por si, mas ainda está inseguro, porque às vezes não tem como se sustentar sozinho, né? Então, é um período ainda de possibilidades. E é o período que ele chega pra gente, né, Liz? Uhum. Na universidade, né? Exatamente, ele Uhum. chega ali na universidade nesse período, às vezes sai, tá longe de casa, longe da sua família, do seu principal fonte de suporte e vai lidar com toda uma realidade distinta. E às Uhum. vezes a gente trata ele como adulto. Uhum. Por Né? essa expectativa, né? Sim, sim, é uma expectativa que a gente tem, né? A gente chega, não, tudo bem, ele já passou da escola, que não é mais escola, Uhum. né? Que já é a universidade. E tudo bem isso, né? Tudo bem esse olhar, mas acho que é importante a gente olhar para esse indivíduo como alguém ainda em desenvolvimento. Então, se às vezes eu perceber que meu estudante precisa de um apoio porque não está conseguindo lidar com alguma emoção, porque ele está com dificuldades no estudo, não sabe lidar muito bem com aquilo, é porque ele ainda está, assim, em desenvolvimento. E eu não sei, desculpa, não queria quebrar teu raciocínio, mas me ocorreu a questão que o processo de identidade, ele vai se constituindo durante toda a nossa vida, né? E quando Sim, esse adolescente ou esse jovem entra na universidade, ele tem ali um lugar privilegiado de constituição de quem ele é, da sua formação, né, de valor sobre si mesmo, que no nosso contexto social, ele é muito valorizado, que é a questão da dimensão do trabalho, dessa relação da universidade como aquela que o insere no mundo do trabalho de uma outra maneira, e as relações que acontecem na universidade, elas não são secundárias para essas pessoas, ao contrário, nessa fase de vida, elas são primordiais, elas são primeiras, né? Por isso que processos de bullying ou exclusão ou não se sentir pertencente, eles são tão danosos, né? Porque ao mesmo tempo que essa pessoa está na sua fase de confirmação da sua identidade pessoal, ela também está na constituição de quem ela é enquanto profissional. E aí é central a maneira e o suporte social
e os vínculos que se dão no ambiente de trabalho, né? E principalmente com o professor, não é, Loriane? Qual é o papel e o lugar deste professor nessa constituição de subjetividade desse jovem que está indo para a fase adulta ou ainda está na adultez, né? Ali em processo, que na verdade todos nós estamos o tempo todo, mas ali de uma maneira muito mais intensificada nesse período, né? Como é que você vê isso? Eu vejo, é perfeita a tua colocação, Liz, porque às vezes até as indicações que o professor dá com relação à profissão, o exemplo do professor em como ele se relaciona com os estudantes, reforça a importância do respeito entre eles, são aspectos muito importantes. Essa relação do professor com o estudante é fundamental. Não é? E entender isso, que o indivíduo ele está em construção. Então, às vezes, eu trato o estudante, posso tratar o estudante como, estudante não consegue, tem muita dificuldade em sala. Mas veja que o fato de eu dar suporte para esse estudante, olha, pode ser difícil, assim como vai ser difícil lá no mercado de trabalho, mas não desanime, você consegue, busque a monitoria, busque fontes estude com seus colegas, venha tirar dúvida num outro horário, né? Estou falando da questão acadêmica. Uhum. Isso pode dar autoestima, confiança para esse estudante que pode, naquele momento, não estar sabendo lidar com os estudos, pode estar se sentindo para baixo, desanimado, não sabe se escolheu bem a sua profissão, o seu curso. Então, esse contato com o professor, né, com o professor de referência, pode ser fundamental, por exemplo, para ele se afirmar, não, realmente é essa carreira que eu quero, por mais que eu esteja encontrando alguma dificuldade, eu posso superar dessa ou daquela forma. Até Então, chegou uma é pergunta em importante. relação a isso. Obrigada, pessoal que está nos acompanhando. Podem mandar seus comentários, perguntas. E é em relação a pouca idade no momento da escolha da faculdade e profissão, poderia atrapalhar esse processo? A questão da pouca idade no momento da escolha, veja que é uma construção, realmente uma construção social, né? O nosso jovem antes, né, como eu comentei, né, do meu pai com 11, 12 anos já teve que ir para a lavoura, trabalhar, não teve muita opção de escolha. Hoje nós podemos, né, desde já do ensino médio ou até um pouco antes, a gente já fica, o que eu vou ser quando eu crescer, né, no que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. Como a Alice falou, esse aspecto da identidade profissional é muito importante, não é? E justamente tem indivíduos que têm um amadurecimento e que conseguem ser firmes, né, na sua decisão, são assertivos, têm apoio familiar, mas às vezes eles escolhem aquela profissão sem ter uma certeza. Então, por isso que eu disse que esse momento ainda é um momento de experimentação, Uhum. né? Porque às vezes eles podem ser influenciados por uma concepção social de que aquela profissão é boa, naquela que eu vou me realizar, ou porque a família deseja que se forme, que faça curso X ou curso Y, ou porque é a oportunidade que tem ali perto de casa onde estudar. Mas ele ainda não está tão seguro, não está confiante disso, porque é uma construção. E Uhum. ter a sensibilidade para isso, né? Eu já tive estudantes que ao longo do curso disseram, professora, a partir dessa visão que eu tive na sua matéria ou com aquele outro professor, eu vi que não era o que eu queria, ou que eu gostaria de tal coisa. E aí esse estudante, ele sai desse círculo, dessa. E aí é importante que o professor, às vezes, ele não sabe se ele pode mudar, né? Às vezes ele acha assim, nossa, eu entrei aqui, eu tenho que concluir, ou eu não sei como eu posso mudar de curso. Então, às vezes, você dá uma orientação, indicar. Se ele está muito confuso, por exemplo, com relação à sua carreira, tem o apoio pedagógico, né? Que faz essa ação também de ajudar Às vezes o estudante tem dúvida com relação à escolha, então que eles
se certificar, dele pensar ou refletir com apoio sobre qual a melhor profissão. Mas veja que se eu dou essa abertura, eu dou alguma indicação, olha, existe o Provar que você pode fazer para mudar de curso. Ou não, você não tem obrigação de terminar o seu curso. Se você decidir, você pode sim mudar, buscar a sua profissão. Isso pode ser um fator protetivo, pode ser algo que ajude esse estudante a se encorajar e a buscar, né, alguma outra coisa. Então, sim, pode ser que o fato deles terem que escolher cada vez mais cedo, e hoje ser cedo, porque antigamente não era cedo, né? Mas hoje nós concordamos que isso é cedo, ele sim pode viver esse período de dúvidas, e aí atrapalhar assim, o processo. E aí, conforme você estava falando, me ocorreu que é fundamental também a gente lembrar aos nossos jovens e a nós mesmos, como professores, o que é essa escolha da profissão. A escolha do curso superior é uma parte do processo da escolha de profissão. E aí, na UFPR mesmo, nós temos um projeto que se chama, vinculado ao Convida, também, que se chama Projeto Sentido, que faz um acompanhamento para olhar para o projeto de vida e de carreira. A faculdade, o diploma que se vai ter é apenas uma ferramenta dentro, né, deste processo de escolher a que eu vou destinar a minha vida, a que serve a minha existência, no que eu quero investir o meu tempo, o meu afeto, o meu conhecimento, que tipo de transformações e relações eu quero fazer nessa realidade e como que isso conversa com aquilo que eu sou, com aquilo que eu compreendo da minha vida. Então é muito diferente falar, não gostei dessa matéria, não gostei dessa faculdade, não gostei desta turma, de entender que não, mas espera, eu quero estar em tal lugar e eu preciso dessa ferramenta. Então, eu consigo aguentar aquilo que eu não gosto para chegar onde eu quero chegar, né? Mas aí é muito importante. E também hoje as carreiras, né? Você, para fazer determinadas atividades, pode entrar por diversas vias diferentes de formação. Então, no estágio de 5º ano, é uma pergunta que eu sempre faço aos meus alunos. O que vocês querem fazer na vida profissional de vocês? O estágio vai ser um ensaio acompanhado, né? É um estágio profissional acompanhado com um professor, mas que vai levar essa prática. Porque a questão não é cumprir o estágio, a questão não é ter o diploma, mas como é que você usa dessas ferramentas, desses conhecimentos, para então realizar a sua tarefa existencial, para então estar nessa existência de uma outra maneira. Por isso a gente fala da identidade profissional junto com a identidade, com aquilo que eu sou enquanto sujeito, né? Isso não está descolado. E quando a gente separa, ele fica muito pequeno, muito medíocre, muito coisificado, né? E aí eu também gosto de pensar a partir daí, qual que é o lugar do professor hoje, né? Como que esse suporte emocional e suporte social do professor, ele tá, porque assim, eu tenho a percepção de que ele é um núcleo da nossa relação com os alunos. Eles vão esquecer talvez os conceitos, eles vão esquecer o que a gente falou, mas eles não esquecem como a gente fez eles se sentirem. Se a gente tem uma professora em especial que eu lembro muito, que se chama a professora Luciana Valori, que marcou muito a minha trajetória. Ela e a professora Yara Bulgakov, na UFPR. E o que elas fizeram? Elas me fizeram acreditar que eu podia ter alguma contribuição, que eu fazia alguma coisa bem e que eu tinha o meu jeito, que eu precisava confiar nesse meu jeito que eu tinha de lidar com aquela profissão. E isso foi transformador da minha existência e da minha condição de trabalho, inclusive. Elas me encorajaram a perceber o que eu tinha, confiaram em mim quando eu ainda não confiava, né? E me marcaram muito positivamente, ainda quando elas corrigiam o meu trabalho e falavam, isso aqui não tá legal, né? Isso aqui não combinou com o seu estilo, isso aqui não...
Cadê você do seu texto? Você não apareceu, porque eu conheço o jeito que você se coloca aqui, você não apareceu. Então, qual que é de fato o nosso lugar enquanto professores? Principalmente nesse contexto agora de pandemia, que tudo ficou tão bagunçado, e agora, né, principalmente aqui na UFPR, nós estamos muito preocupados em implementar o ensino do período especial, em adaptar as aulas, mas como é que eu vou passar esse conteúdo à distância? E tem muitos de nós estamos bastante angustiados com como é que nós vamos cumprir esse papel. Mas afinal, que papel é esse que a gente está buscando cumprir? Daí eu queria te ouvir. O que você acha que é fundamental e como entra o suporte emocional e social nessa relação professor-aluno dentro desta visão do que é de fato importante, mais relevante para nós enquanto professores, nessa relação com os nossos alunos? Liz, se eu for pensar que o meu papel enquanto professora é só passar conteúdo, eu minimizo demais a minha função. Né? Enquanto pedagoga, né, sempre trabalhando com os meus estudantes, qual é a função do professor? A questão do desenvolvimento, né, fazendo meus estudantes entenderem que o indivíduo ele não vai para a sala de aula só com o seu cérebro ativo, né? Ele vai com toda a sua bagagem de vida, a construção da sua identidade, as suas dúvidas com relação à profissão, os impactos das suas relações externas, se ele está sofrendo uma violência, se ele está sendo perseguido na internet, se ele foi ridicularizado numa outra situação, tudo isso ele leva para a sala de aula. Ou seja, nós somos seres integrais em desenvolvimento, assim como nós, professores, que vamos para a sala de aula com a função de ensinar, promover esse processo, mas também é difícil a gente se desconectar, né, de todas essas outras coisas que influenciam quem nós somos, como nós nos envolvemos, como nós pensamos. Também somos seres integrais, né? Então, eu tenho sim função enquanto professora e impacto nesse desenvolvimento integral do meu indivíduo, né? Então, tanto do aspecto cognitivo, quanto do aspecto moral, quanto do aspecto afetivo. Então, eu penso lá, um indivíduo que ele está com dificuldade de se expressar, ele fica super ansioso. Vamos pensar um exemplo típico de sala de aula ou agora mesmo com a pandemia. Quantos estudantes ansiosos que não sabem onde é que está a plataforma, onde é que vai ser a aula síncrona. Prof, eu vi que a aula já começou, recebi de uma estudante essa semana. E eu já perdi e eu não fiz a tarefa, prof. E agora é porque eu não fiz, porque eu não tinha visto ainda. E como é que eu resolvo? Veja a ansiedade dessa pessoa para aprender. Eu poderia simplesmente dizer, te vira, tá lá, já dei todo o passo a passo, tá tudo lá no UFPR virtual. Né? Se eu fosse pensar que o meu papel é só esse, estaria resolvido ali, mas não tá, porque eu tenho realmente esse impacto na formação integral. Então eu fui lá, expliquei, falei, olha, tá tudo assim, calma, porque você não perdeu a atividade, os prazos são esses, está organizado, você achou, assiste isso, vê aquilo e tal. É uma forma, da mesma forma, quantas vezes a gente teve um estudante que a gente viu que estudou, na prova não conseguiu. Foi apresentar aquele seminário, gaguejou lá na frente, estava com a colinha, não deu conta. Então, até essa ansiedade, eu posso atuar dando um suporte, orientando como a pessoa pode se organizar melhor. Isso já é uma forma dela organizar seu tempo, isso pode diminuir a ansiedade naquele momento. Reconhecer os aspectos positivos desse indivíduo, que ele já conseguiu, o quanto ele avançou, né? Como a sua professora que você disse, né, que reconhecia, que lhe dizia o quanto o quanto era significativo o que você estava desenvolvendo, né? Então, nesses pequenos momentos de relação com os nossos estudantes, que nós acolhemos, orientamos, seja com relação ao estudo, né, como organizar seu tempo, onde procurar a melhor fonte,
o horário da monitoria. Olha, meu filho, vai na monitoria, participa, estuda com seu colega desse ou daquele jeito. Todas essas ações, elas são importantes para contribuir para esse desenvolvimento integral, né? E aí eu posso pensar numa coisa, Liz, porque a gente, frequentemente, quando a gente conversa com os professores, nós sabemos que tem aquele professor que ele é mais sério, né? Que ele tem dificuldade em ter uma proximidade com o estudante. Ele dificilmente, talvez, sente com o estudante lá no horário do intervalo para ouvir por que o estudante está com dificuldade para entregar os trabalhos, não está... Ele é insensível? Talvez não. Talvez esse professor tenha uma personalidade, tenha uma forma de se relacionar. Assim como tem aqueles professores que já acolhem, conversam mais, se aproximam mais do estudante. Mas uma coisa que é importante é que mesmo a gente não sabendo como ofertar esse suporte, o simples fato de eu olhar para esse estudante, né, sou eu, aquela professora super séria, que tem uma dificuldade de me relacionar com o estudante, de me aproximar, mas eu percebo que ele não está indo bem nas provas, que ele fica nervoso, que tem alguma coisa incomodando. Eu não sei como, às vezes, conversar com esse estudante, mas eu posso chegar para ele e dizer, olha, eu tenho percebido que você não está muito bem, que você fica nervoso, apesar de nos trabalhos você está se desenvolvendo, eu sei que lá no projeto você vai muito bem. Embora eu não saiba como te ajudar, talvez, quem sabe, você poderia procurar o suporte pedagógico da Praê, o suporte, o apoio emocional. Então, eu, enquanto professora, às vezes tenho minha agenda, um monte de coisa, um monte de orientação, um monte de trabalho, mas eu sei quais são as fontes de apoio que a universidade tem. E aí, só o fato de eu falar para esse estudante onde ele pode buscar ajuda, ele já pode se sentir ouvido. Opa, pelo menos o professor notou que eu não estou bem e me disse onde eu posso buscar ajuda. Né? Nós fizemos uma pesquisa com 3.500 estudantes na universidade e a gente identificou que mais de 20% desses estudantes não sabem onde buscar ajuda para apoio emocional. E tem toda Palotina, Jandaia, Setor Litoral, aqui Curitiba, quantos projetos e o próprio a ação institucional da universidade e agora o projeto Convida, né, se fortalecendo como uma rede de apoio, tem. Mas nem sempre estudante que recém ingressou na universidade não sabe nem onde é que é a biblioteca, tadinho. E aí, né, fica naquela coisa assim, onde é que eu busco esse suporte ou não? Então, esse olhar, às vezes, sensível do professor, num simples gesto de indicar onde ele pode, como ele pode resolver melhor alguma coisa, ou indicar, falar para a coordenação, dizer, olha, gente, eu não sei, tem um estudante lá que tá meio quieto e tal, quem sabe vocês dão uma conversada com ele, né? É do meu jeito, da minha personalidade, mas eu não posso, enquanto professor, fechar os olhos, porque é minha responsabilidade também. Tá lá nas diretrizes e bases da educação, a formação integral do indivíduo, nos seus diferentes aspectos. Então, é minha função. Né? Existem diferentes formas da gente fazer isso. Legal você destacar isso, né? Que o simples fato de a gente olhar para esse estudante e falar, eu te percebo, ainda que seja, eu não sei se você está bem ou mal, talvez você não precisa nem falar nisso, né? Mas falar, eu estou percebendo que as suas notas, o seu rendimento não está muito bem, você não quer um apoio em relação a isso? E aí informar, na UFPR nós temos um trabalho muito lindo sendo feito pela Praê, por toda a equipe lá, que eu parabenizo, admiro muito o que eles têm feito, e é um trabalho que articula o cuidado emocional com a assistência social, das dimensões mesmo de suporte social, e também e econômico-financeiro, e também a parte pedagógica, né? E isso tudo articulado. Então, se de repente a gente tem um aluno em graduação com essa dificuldade, nós temos na UFPR a Praê. E para alunos de pós, daí é o suporte emocional que a gente tem, que é na Casa 4, para
para alunos e professores de outras instituições, tem outras redes de apoio. E nós do UFPR Convida, nesse projeto Você Importa, a nossa equipe elaborou 2 folders que apresentam a rede de suporte, principalmente nesse que está atualizado, né, para esse contexto do Covid, aonde as pessoas podem encontrar ajuda, seja de um suporte psicológico profissional, de grupos de troca, inclusive de tirar dúvidas médicas. Será que eu devo ir para o hospital? Não devo? Então, gente, entrem no nosso site, procurem lá o folder Rede de Acolhimento, né? Tem oferecido pela UFPR e oferecido pela Iniciativa Pública e outros grupos da comunidade. E ali, esse material, inclusive, você pode entregar na mão, passar, né, para os seus alunos, colocar no site da sua aula, na plataforma que você vai usar, e já deixar lá disponível. Porque o momento que a gente está vivendo, ele tem questionado a todos nós nessa dimensão emocional. E buscar ajuda e buscar espaços de troca e de fala é uma ação preventiva. Então, todos os professores podem estimular isso aos seus alunos ou contar que existe essa rede, né? Porque o mais importante é a gente entender que nós não estamos sozinhos. Nós temos muitos profissionais para nos ajudar dentro da universidade, vários projetos de extensão, fora uma comunidade, né, que é tão cara, todos têm essa boa intenção de colaborar, de estar junto, nem sempre a gente sabe a melhor maneira, mas isso é fundamental. Você é o outro do outro, né? Eu sou o outro do outro. E como é que marcas eu vou deixando nessas relações que eu tenho na minha existência e dentro da própria universidade? Se eu sou professor, que marcas eu estou deixando no meu aluno, né? Dificilmente a gente vai passar desapercebido. Ou a gente traz uma marca de construção, ou você traz uma marca de confronto, de questionamento, de dúvida sobre quem ele é e o que ele pode fazer. Eu não estou dizendo que é para passar a mão e falar, ai, faz o que você quiser, tudo que você faz é lindo. Não é isso. Né? A lealdade, essa possibilidade, inclusive, de sinalizar ele quando ele não está indo bem, seja no processo pedagógico ou quando a postura dele não é adequada, como um profissional, como um ser humano, né? Em respeito aos outros, isso é parte do processo educacional, né? E aí, como é que qual é o lugar que a gente quer dar e tem escolhido, que marcas eu quero deixar na vida desses alunos? Porque, assim, o que eu tenho percebido de 4 anos para cá, eu mudei radicalmente a minha aula. Eu tinha muita ênfase no conteúdo. Então, eu entrava lá com todos os artigos, não sei o quê, as provas, daí no final da disciplina tinha que fazer um artigo de graduação, eu pedi artigo. E esse modelo começou a não mais conectar essas pessoas, não vincular mais, né? E eu mudei essa estratégia que tem sim o conteúdo, mas o meu papel é sensibilizá-los para como esse conteúdo pode ser um ferramental, pode ajudá-los a estar na relação com esse outro que é objeto de interesse deles, ou esse outro que é o foco do trabalho deles, né? E aí passa ele mesmo buscar materiais, né? Não, além daquilo que eu estou dando, porque ele percebe, opa, eu posso, com esse tipo de conhecimento, cumprir alguns objetivos que eu tenho na minha profissão. E tem alguns que não vão conseguir chegar nisso. E aí é mesmo, bom, você não tem que tirar 10 na disciplina, mas o acordo, o mínimo dessa disciplina é essa, né? Deixar claras as regras, porque sim, ninguém é 10 em tudo. E a gente também tem que entender o que eu estou esperando da minha turma, principalmente nesse momento, gente. O que a gente espera dessas pessoas que estão vindo assistir a nossa aula remota agora? Que condição eles têm e o que eles mais precisam para poder se transformar naquele profissional que vai trazer uma contribuição responsável na sociedade, com o melhor que eles têm. Então, acho que também é hora de a gente realinhar o que eu espero da minha atuação enquanto professor. O que de fato é realmente importante que eu não posso abrir mão. Que conteúdos são centrais aqui, né? E como eu posso mobilizar esse aluno a partir deste conteúdo. Né?
sobre isso que você está falando, do quanto o professor impacta na vida do estudante. Eu tenho um exemplo muito bacana, e que eu gosto, de uma professora de um curso que eu atuava, um curso de licenciatura em Ciências Exatas. Então, nesse curso, os estudantes já entravam com muita defasagem de física, química e matemática, né? Então, assim, e aí eles viam, né, aquele professor com doutorado, pós-doutorado, que já publicou aquele montão de artigo, né? E às vezes aquela pessoa ali com dificuldade de fazer regra de três, dos conceitos mais básicos lá da química, da física, da matemática. E aí imagina, né, o estudante, ele entra com essas dificuldades, toda a sua história, e se depara com esses professores. Meu Deus, olha o quanto esse ser sabe um monte de coisa. E aí, esses estudantes realmente com muitas dificuldades, foram passando por muitas dificuldades, e aí, como a gente tinha assim, muita abertura nas aulas, falava de didática, psicologia, eles vinham relatar algumas coisas. E eles relatavam muito, assim, com um significado muito importante, a experiência que eles tinham com uma professora, que eles viam como uma senhora da física, assim, ela é super inteligente, tem todas essas características de publicações, um monte de coisa. Tinham até medo, né, de chegar em sala. Meu Deus, quando for fazer disciplina com essa professora e eu não sei nada disso, como é que vai ser? E essa professora, assim, mais rígida, ia lá e cobrava deles, exigia e tal. Mas sabe uma coisa que ela fazia e que era muito significativo para eles? Nas provas, depois da prova, ela sentava com cada um. Claro, era um curso de exatas, menos estudantes, ela conseguia sentar com cada um na disciplina e dizia, olha, aqui você errou isso. Perguntava para o estudante como ele tinha pensado aquela questão, mostrava onde ele tinha errado, e aí indicava como é que ele podia resolver aquilo, ou procurar outras formas de resolver. E aí, esse simples fato dessa professora sentar do lado desse estudante, lhe ouvir, dizer, olha, eu me importo com o teu desenvolvimento. Eu estou aqui para te dar um feedback do teu desenvolvimento. Isso era visto como fator protetivo, isso era visto como suporte para aqueles estudantes, que foram desconstruindo aquele imaginário de eu não posso, eu não consigo, eu tenho dificuldade nesse conteúdo, e iam se fortalecendo, aí eles se dedicavam mais para estudar porque eles tinham esse suporte da professora. E se a gente for pensar, veja, isso é um suporte instrumental, às vezes indicar onde buscar uma referência ou como resolver. Mas o fato de às vezes sentar do lado e ouvir está representando também o suporte emocional, porque o suporte é justamente isso, essa relação de cuidado, né? Eu me preocupo com você, eu quero cuidar de você de alguma forma, da mesma forma que eu estou abrindo a chance de você também cuidar de mim, de você também me dar suporte. Então, o suporte ele tem essas duas vias, né? Ele promove essa conexão com o outro que é tão importante, né? O outro se sente querido, o outro se sente, né, cuidado, atendido de alguma forma, né? E aí, como a Alice falou, vamos pensar agora como é que está a cabeça dos nossos estudantes, né? A cabeça dessa estudante, por exemplo, que me escreveu desesperada, prof, eu perdi a atividade, eu não sei, não estou entendendo nada dessa plataforma, quando é que é a nossa aula síncrona? Né? Nos estudantes que estão com criança em casa, com pais idosos ou pessoas em situação de risco, estudantes que perderam a sua fonte de renda. Então, todas essas questões podem aumentar a vulnerabilidade dos nossos estudantes. Não é? E então é importante a gente ter esse olhar, essa proximidade, agora acolhendo eles nesse retorno. E principalmente abrindo para que eles falem também como eles estão passando, né? Essa abertura, por exemplo, que você fala, Liz, que você teve que se refazer nas suas disciplinas.
você reconheceu, olha, vou trazer o estudante para o processo, Uhum. né? Vou dar a oportunidade dele também participar disso, dele também decidir, né? E isso incentiva o desenvolvimento do estudante e também pode ser fator protetivo, né? Pode ser um incentivador, porque o suporte ele tem inúmeras consequências, né, Liz? Ele serve tanto para, às vezes, para eu me acalmar, para eu ver uma possibilidade diferente de como resolver um problema, né? Porque, sei lá, tô angustiado, como é que eu vou me relacionar resolver tal coisa? E eu venho e diz, não, olha, quem sabe se você resolvesse dessa forma? Isso é uma forma de suporte, né? Uhum. Assim como eu posso ter o suporte financeiro, eu posso ter realmente o suporte emocional para lidar com questões mais sérias, né? De enfrentamento de saúde, outros problemas. Então, é bem importante. E eu estava pensando aqui, como a gente está com 15 minutos, talvez, Liz, eu acho que seria muito interessante a gente voltar. A gente falou bastante do estudante, né? Uhum. Nós, enquanto professores, dando suporte para esse indivíduo. Eu fiz uma brincadeira no site ali da UFPR Virtual, abri um fórum de dúvidas e eu coloquei uma imagem de uma professora super poderosa, né? Foi aquela imagem assim, tipo, calma, a professora tá aqui para sanar suas dúvidas. Porque a gente tem esse. Eles ainda não riram, né? Mas eu espero que eles tenham rido. Mas assim, a gente tem Essa essa, imagem. essa ideia de que professor sabe, né? Nós somos responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem, nós somos responsáveis por várias coisas, somos responsáveis por esse estudante, por acolher. Ok, né? Realmente nós somos responsáveis por isso, todo esse acolhimento é muito importante, é muito significativo e transforma realmente a vida. Se a gente pensar sempre que eu falo nas aulas de didática, né, e de psicologia, quem foram os professores que marcaram a sua vida, né, quais eram as práticas pedagógicas que eles tinham, né, porque aí a gente vai discutir essas questões. Aí eles falam, professor, é aquela professora que me ouvia, aquela professora ou aquele professor que me ajudou a resolver um problema, aquele professor que um dia me deu uma dica X, né, então a gente faz diferença na vida do nosso estudante. Nós somos realmente pessoas importantes, né, e significativas. Mas nós também somos pessoas, não é, Liz? E Sim. nós também estamos precisando de suporte nesse momento. Não é? Eu fiz no nosso grupo, nós estamos coordenando um trabalho para identificar necessidades formativas, relacionais, principalmente relacionado, como o meu projeto é de convivência, né? Convivência ética entre os estudantes, a gente lançou um questionário para professores de ensino médio e ensino superior, perguntando quais as principais necessidades formativas em questão de relações com os estudantes, com os seus pares, né? E questões psicossociais. E assim, a gente teve mais uns 120 professores que participaram de diversos estados, mas principalmente do Paraná e São Paulo, né? E a maioria realmente de professor de ensino médio e ensino superior. E por mais que a gente pense assim que o professor é ele que resolve, é ele que dá conta, né? Nós percebemos que nós, professores, estamos precisando também de apoio nesse momento, de ajuda. Das diferentes coisas que eles contaram no questionário, sabe, Lisa, a que mais me chamou a atenção, eu perguntei qual era o principal medo, né? Qual era o principal medo que esses professores tinham, né, perante a pandemia. E eles falaram assim: o meu principal medo é o medo de não dar conta. É o medo de não conseguir que o meu estudante aprenda, o medo de não conseguir transformar aquilo que eu fazia em sala de aula de forma significativa pelas redes sociais, ou pelos outros recursos. É o medo de que meu estudante não me compreenda, já que tem essa barreira de que eu falo, eu não tenho feedback dele naquele momento, porque ele pode ter um acesso remoto em outro momento. O medo de que o meu estudante não tenha o acesso àquele recurso.
né? O medo de não dar conta. Então, veja, olha que eu achei muito bonito isso. Dolorido também, mas realmente importa o quanto o professor ele é engajado com esse processo. Mas ele também relatou para mim, esses diferentes professores, que eles estão com dificuldades para organizar a sua rotina, têm medo de adoecer, estão sofrendo com o impacto, a preocupação, a ansiedade, o gerenciamento do seu tempo, a rotina que sobrecarregou, a ansiedade que gera ter que lidar com o Zoom. Aprender a ligar uma câmera, que eu não sabia participar de uma reunião antes. Né? Eu nunca participava de uma reunião online. Agora eu tenho que ativar microfone, gravar vídeo. E qual que é a melhor plataforma? Porque antes eu ia lá, eu puxava as carteiras, e eu colocava meus alunos no laboratório, desenvolvia tal projeto. E agora eu tenho que fazer com eles à distância, e qual é o recurso que eu uso. E tudo isso, assim como gera ansiedade no meu estudante, que está com medo de não conseguir aprender, que está com medo de não ter acesso aos recursos, porque às vezes ele só tem o celular, ele não tem o computador, ou ele não tem direito a acesso à internet. O professor também está com muitos medos, com a sua ansiedade a mil. Então, eu acho extremamente importante a gente olhar para nós, enquanto professores, que também precisamos de apoio. Que somos, antes de tudo, seres humanos, né? Que também estamos vivendo essa crise da pandemia. Precisamos cuidar bem da gente mesmo, nos acolher, buscar nossa rede de suporte emocional, nossa rede de suporte social. Então, esses espaços de troca entre professores são essenciais. Logo em seguida da nossa fala, mais 10 minutinhos já está encerrando menos de 10, 8 minutos, a gente já está encerrando essa fala inicial aqui. E nós vamos abrir um espaço de troca entre professores, para a gente pensar junto e trocar junto essas percepções, né? Como é que essa realidade tem nos tocado? E que estratégias a gente pode utilizar para se fortalecer emocionalmente também na nossa rede de apoio para enfrentar essas dificuldades. Não é muito bom quando a gente tem lá, eu e a Loriane, por exemplo, fomos contempladas no mesmo edital e uma fica ajudando a outra, muito mais ela me ajudando, mas uma ajudando a outra. Como é que é mesmo? Será que eu entendi direito? Essas pequenas trocas vão nos confirmando, vão deixando o trabalho com mais sentido. Então, compartilhar essas soluções é a nossa proposta para esse segundo momento, mas além deste espaço que a gente está abrindo aqui, provavelmente tem várias outras pessoas que têm nos assistindo não ao vivo, que depois acessam pelo YouTube, essas lives ficam no YouTube. Então, se for o caso, né, buscar outros espaços de troca, e às vezes nem precisa ser um grupo, né, Loriane? Mas quem que você pode estreitar o laço e ter como parceiro da sua vida dentro da universidade? E isso também pode acontecer com estudantes, o parceiro em relação à própria vida acadêmica, claro, ali do papel do professor com o professor, mas também tem estudantes que você pode ter como referência e perguntar: eu achei a turma meio estranha hoje, conta para mim. Você também percebeu, né? Eles podem, e eu gosto muito de trabalhar com monitores, eu gosto muito de ter alunos por perto, porque eles têm um olhar que é diferente do nosso, né? Então, é um laço social entre os pares, mas também entre aqueles que são nossos alunos e que vão trazendo esse outro olhar que às vezes a gente não consegue acessar. Então, eu acho que é fundamental pensar nisso e que, mas ninguém abre espaço para mim. E como você abre espaço para o outro? Né? Por que você espera que o outro te inclua e você não vai em busca de incluir este outro? Porque a gente esquece, nós somos o olhar do outro, eu sou o outro do outro. E passa por mim a qualidade das relações que eu vou estabelecer. E se esse vai ser um lugar de acolhimento, de troca, de fortalecimento mútuo, ou um lugar só de destruição, só de conflito, né? Então, quem são as pessoas que você escolhe compartilhar em mais profundidade? Isso pode transformar o seu sentido no trabalho, para você e também para o outro. Não quer dizer que vai ser tudo bom,
mas quer dizer que você tem quem está ao seu lado neste caminhar dentro da universidade, ainda mais o FPR que nós entramos e ficamos, né? Em geral, muitos de nós vamos passar a vida dentro da universidade. E aí, que laços a gente constitui? Então, sim, Loriane, é essencial a gente, como está o nosso estudante, quem ele é, para a gente saber se posicionar e escolher as marcas que a gente quer deixar, mas também entender quem eu sou, que expectativa eu tenho e como eu posso construir esse ambiente, essas relações mais favoráveis para que o trabalho tenha sentido para mim também, né? E também para o outro. Então, esses espaços de troca, daqui a pouquinho nós vamos estar abrindo, então, uma sala no RNP. O link vai já aparecer aí, que nós temos uma equipe de apoio, que eu agradeço muito, que está passando aí as informações principais do que a gente está falando, mas logo vai aparecer também o link para a nossa sala. Todos estão convidados, e se você quiser chamar alguém que não está nos acompanhando, também pode, não precisa estar necessariamente acompanhando a live para estar aí. Nós vamos ter mais uns 40 minutos de conversa, de bate-papo, porque eu também quero ouvir de vocês. Como vocês estão lidando com essa realidade? Quais são as coisas que estão angustiando ou que estão gerando mais dúvida? E como é que a gente pode trocar, né, e socializar, às vezes, já soluções criativas que estamos encontrando para enfrentar essa realidade. E a ideia é que todo mês a gente tenha uma roda, né? Hoje a gente resolveu fazer junto com live, porque tem muitas pessoas que estão pedindo, eu não consigo ir no horário da roda, mas eu queria tanto, né? Então, a partir disso, eu e a Loriane aí pensamos nessa estratégia de fazer uma live, deixa gravado, quem não consegue nos acompanhar ao vivo, depois tem pelo menos essa oportunidade de revisitar um pouquinho esse começo de conversa que a gente está tendo aqui, né, Loriane? Então, por isso a gente tem feito esses convites. Sim, e inclusive a nossa parceria, né, Liz, começou justamente com isso, com suporte, com ajuda, com trabalho cooperativo. Então, identificar, como você diz, identificar essas pessoas que são importantes, que podem ser suporte, que podem nos apoiar, nos ajudar nessa longa trajetória, que tem tantos momentos, às vezes, difíceis, é extremamente importante e significativo. Eu já passei por poucas e boas na instituição, e o que me fortaleceu foi ter pessoas significativas, importantes, né, ao meu lado. Então, isso é realmente muito importante, assim como é para os nossos estudantes. Eu acho que a gente tem talvez uns 2 minutinhos. 2 minutinhos. Eu queria só fechar um raciocínio nesses 2 minutos, para deixar aqui também registrado, porque a gente falou do suporte social, da importância de ser o outro do outro também, do nosso aluno, também com os nossos colegas, que isso muda a nossa condição de relacionamento e de sentido, inclusive, no nosso fazer dentro da universidade. Mas eu queria deixar um alerta também em relação a situações de saúde mental mais graves, que quando a gente percebe o nosso aluno, qual é o grande alerta? Se ele mudou, ele funcionava de uma maneira e você percebe alguma mudança muito abrupta, esse é um sinal de alerta. E aí, chegar nele e falar, eu percebi que mudou esse aspecto em relação a você, tá tudo bem, né? Talvez ele venha dizer, não, eu não tô bem, ou eu preciso de ajuda, ou enfim, talvez ele se abra. E tem muitas vezes a gente não pergunta, até percebe, não pergunta porque não sabe o que fazer com essa resposta. Então, o que eu queria dizer para você, professor, você não tem que responder e nem achar solução para o problema do seu aluno. O simples fato de você perceber ele, perguntar e ser o outro do outro, já dá a ele essa possibilidade de buscar caminhos de ajuda. E aí, para todos os professores, é importante vocês conhecerem o que existe na universidade. E esqueceu, não sabe o que existe, nos procura, nos convida ou procura para ir. Independente se é aluno de pós, o que for. Se você não está bem, também não fique sozinho. Nos procure, tá? Porque
o mais importante é a gente seguir juntos. Nós somos seres humanos frágeis, né? Como seres humanos falíveis. E o mais importante é a gente enfrentar essa vida e principalmente esses tempos tão desafiadores juntos. Então, conte conosco. Você, professor, pode fazer muita diferença na vida dos seus alunos, mas para isso, você precisa olhar também para você, ter o seu lugar de cuidado. E nós, da UFPR, queremos estar junto com você, né? O projeto UFPR Convida foi criado, é vinculado ao gabinete da reitoria, porque institucionalmente há uma preocupação hoje com a nossa saúde mental, com as nossas relações e com termos mais sentimento de pertença e de sentido na universidade. Só que ninguém faz isso por nós, nós também temos a nossa parte. Então, faça o seu movimento, se aproxime, também para ajudar outras pessoas, né? E eu agradeço a Loriane, que compartilhou esse espaço comigo. Obrigada. E espero todos vocês nesse segundo momento conosco. Obrigada a todos. Também agradeço. Obrigada, Liz, e obrigada quem esteve conosco. Semana que vem tem mais programação e vai ter a Semana da Convivência, voltada aos professores. Fiquem ligados e no nosso canal vai ter a divulgação. A Semana da Convivência é organizada pelo professor Josafá e teremos fala da Loriane, minha e também de outras professoras do projeto UFPR Convida, Você Importa. Obrigada.